Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro, nós vamos dar sequência ao estudo do livro do pastor Ricardo Barbosa, que é o livro Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. E nós chegamos agora à parte 3 do nosso estudo, e nós vamos falar sobre o tema ansiedade e aceitação. Então, o capítulo de hoje desse livro, nós vamos trabalhar algumas considerações do livro e a partir dessas considerações vamos fazer uma aplicação para a nossa vida espiritual. Eu relembro que todo o crédito é do autor, todas as citações que vão ser colocadas aqui pertencem ao livro do reverendo Ricardo Barbosa de Souza e, é claro, eu arrumei as frases numa ordem para ser transmitida aqui durante esse encontro, mas o conteúdo é todo creditado aqui ao autor. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus sobre nossas vidas, para que Deus nos oriente, nos ilumine, nos ajude nesse encontro de hoje da Escola da Palavra. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudar mais uma vez a tua palavra. E que nesse dia o Senhor nos ajude, o Senhor nos socorra, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor ilumine o nosso pensamento e também que o Senhor aqueça os nossos corações, para que a sua palavra venha transformar as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas convicções sejam moldadas segundo a tua palavra, de modo que também nossos sentimentos, nossas emoções sejam redimidos através da ação poderosa, soberana e sobrenatural do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos nesse dia e te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema de hoje é ansiedade e aceitação. O texto fundamental e a pergunta retórica feita por Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, é o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Lembra que nós estamos trabalhando 4 perguntas feitas pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8. São perguntas retóricas, porque ele responde às perguntas através da palavra, e essas provocações da palavra de Deus, através das perguntas do apóstolo Paulo, elas nos levam a reflexões, nos levam aqui a nos deparar com questões da nossa vida e assim nos submetermos à ação de Deus para que haja transformação. Então a pergunta lançada por Paulo é essa: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus fez o que era mais importante, se Deus deu o que lhe era mais caro, mais importante, o seu Filho unigênito foi entregue por nós, será que as outras coisas também não serão entregues? Será que as outras coisas também não serão dadas graciosamente por Ele, em nosso favor? Essa é a pergunta, esse é o questionamento que nós nos fazemos nos dias de hoje. Então, eu quero lançar algumas questões que são feitas aqui pelo autor, e eu queria, a partir dessas provocações aqui, começar o nosso estudo, a nossa palavra de hoje. Então, por que nós carregamos a sensação de que estamos sempre perdendo algo? Você já teve essa sensação? Você sente essa necessidade de algo? Estou perdendo alguma coisa? Por que temos receio de apresentar a Deus os nossos anseios? Por que muitas vezes nós ocultamos de Deus aquilo que nós desejamos, o nosso anseio, o nosso coração, o nosso desejo? Por que nós achamos que Deus não irá levar a sério nossos desejos? E sabe que essas perguntas vão repercutir diretamente na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com Deus. Então, por que nós carregamos essa sensação de que estamos perdendo alguma coisa? Essa sensação de uma ausência, de uma perda de alguma coisa? Por que nós temos receio de apresentar a Deus os nossos anseios? E por que nós achamos que Deus não irá levar a sério os nossos desejos? São 3 perguntas aqui provocadoras para a gente começar a falar sobre essa questão. Então, muitos carregam um sentimento de orfandade emocional
e espiritual. Isso é um problema da atualidade, é um problema que a nossa sociedade hoje, a nossa vida em geral, as pessoas passam por essa realidade, um sentimento de orfandade, ou seja, um sentimento de que essa pessoa está sozinha, um sentimento de que ela não tem uma paternidade emocional ou espiritual. Essa sensação de orfandade assola muitas pessoas. Vivemos num mundo carente de atenção e a desatenção aprofunda ainda mais a ansiedade. Lembra que a gente está falando aqui sobre ansiedade e aceitação, é o tema de hoje. Então, na realidade que nós vivemos hoje de mundo, há uma carência de atenção muito grande. As pessoas estão carentes de atenção. E isso você vê em todos os níveis. Por exemplo, nas igrejas você vai perceber isso. Pessoas que são carentes de atenção. Muitas vezes o líder, o pastor, ele tem que dar conta, ele tem que dar atenção a tantas pessoas. Muitas vezes uma mensagem, né, que nós passamos ao pastor que não é respondida já gera uma ansiedade, já gera uma sensação dessa orfandade emocional e espiritual. É como se a gente precisasse, muitas vezes, de um representante diante de Deus, como se a gente não conseguisse chegar diretamente a Deus. Alguns chegam a dizer que parece que as suas orações não passam do teto, não são respondidas, então a gente tem que recorrer a alguém para suprir essa ausência. Então, isso decorre de uma realidade, de uma carência de atenção que nós experimentamos hoje e uma desatenção, e essa desatenção aprofunda ainda mais esse sentimento, essa sensação, essa ansiedade que nós vivemos. Então, é cada vez mais raro encontrar alguém com disposição para ouvir atenciosamente. Você já percebeu que hoje é muito comum a gente estar conversando com a pessoa está ali no celular, mexendo no celular, vendo outra coisa, ou então você está tentando falar com a pessoa está dando atenção a diversos outros pontos, mas não está focada naquela conversa. Então, a gente realmente percebe hoje essa realidade de que é raro encontrar alguém que pare e escute a mim, a você, sentar e conversar, né, tranquilamente, poder ser ouvido. Então, essa necessidade, essa carência de atenção, essa necessidade, essa falta de ser ouvido, cada vez mais cresce, né, e gera essa dificuldade de nós encontrarmos alguém que nos escute, que alguém que converse com a gente, escute a nossa necessidade, o nosso desejo, alguém com quem a gente possa compartilhar, né, questões do nosso coração. Somos desatenciosos, e aqui eu coloco somos porque esse é um mal que tem se propagado em todos os meios, então eu me coloco aqui dentro desse cenário. Então, somos desatenciosos porque somos pragmáticos. Né? O que é o pragmatismo? A ideia do pragmatismo, alguns, né, desenvolvem isso como uma corrente filosófica, uma visão, ou uma visão de vida, né, uma cosmovisão do pragmatismo. Então, o que é o pragmatismo? O pragmatismo, ele vai se preocupar com o resultado. Então, a verdade é aquilo que está no resultado, é aquilo que funciona. Então, por que nós somos desatenciosos? Porque nós somos sorrateiramente seduzidos pelo pragmatismo. Nós somos pragmáticos, a verdade é essa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, né, de um pastor que dizia que o negócio dele era o evangelho de resultados. Ele fazia até uma paráfrase de um então sindicalista, só muitos anos atrás, que ele sustentava essa ideia de um sindicalismo de resultados, e esse pastor, na época, copiava essa frase e parafraseava para o evangelho. Para mim é o evangelho de resultado. Então, tudo que dava resultado, ele aplicava. Então, era uma loucura total. O que dava certo? O que está certo? O que faz crescer a igreja? E ele aplicava todas aquelas propostas de uma forma pragmática, ou seja, se não funciona, a gente abandona, se não funciona, a gente descarta. Isso tanto em relação às coisas, quanto em relação às pessoas. Por que nós somos desatenciosos? Porque somos pragmáticos, porque queremos que as coisas funcionem, e assim como as pessoas.
Veja, e aí, trazendo para a nossa realidade, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, a questão das informações, das redes sociais, a quantidade de informações que nós temos hoje, a multiplicação e também o bombardeio de informações que nós temos hoje. As pessoas, elas ficam muito pouco tempo com atenção a um determinado, né, se, por exemplo, a pessoa está assistindo a um culto ali pela internet ou um estudo, como esse agora, então o foco, a atenção, ela acaba sendo dispersa, porque a pessoa está ali assistindo, mas está fazendo outras coisas, e daqui a pouco ela vai zapear por outros canais, e ela não foca, não dá atenção. Por quê? Porque ela está querendo alguma coisa que dê resultado, alguma coisa que imediatamente funcione. Se ela acha que a coisa não está funcionando, ela abandona. Então, descartamos o que não funciona e aquilo que não produz o que se espera. Isso envolve até mesmo pessoas. Esse labirinto aí ilustra muito bem a ideia do pragmatismo. Então, o pragmático, ele não vai entrar no labirinto. Ele vai desbordar o labirinto. Por quê? Porque não interessa a ele a complexidade. Não interessa a ele passar pelo processo. Ele quer um atalho. As pessoas hoje querem atalhos. Eu trabalho com área de concursos públicos, trabalho com cursos preparatórios e muitas vezes os alunos perguntam isso: qual é o atalho, qual é a dica? A dica é estudar, a dica é se dedicar. Então as pessoas são pragmáticas, elas querem o resultado, elas querem o que funciona e se elas entendem que aquela coisa não funciona, aquela coisa é abandonada, é descartada. Isso leva, né, muitas vezes a um não amadurecimento, a um não crescimento, a uma falta de desenvolvimento, tanto emocional quanto espiritual. Então esse exemplo, essa figura, essa ilustração aí do labirinto, mostra claramente que o pragmático, ele não quer se dar ao trabalho de ouvir, de dar atenção. Por quê? Porque ele quer o resultado imediato. Ele vai sair, ele não vai entrar no labirinto, ele vai por fora do labirinto, porque ele quer chegar lá e naquele resultado, o mais rápido possível, sem se dedicar ao processo. E a vida é um processo. O crescimento espiritual e emocional é um processo. Então, numa cultura tecnológica, pragmática, evitamos falar dos nossos desejos. O que tem acontecido hoje? Dentro desse pragmatismo, dessa proposta, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão se fechando cada vez mais em si mesmas. Então, como eu não tenho quem me ouça, e eu também não tenho paciência de ouvir ninguém, esse ciclo vai se aprofundando de modo que eu não tenho mais com quem compartilhar os meus desejos, os meus sonhos, as minhas realidades. Então quer dizer, Marcelo, que eu devo ficar contando para as pessoas as minhas intimidades, né, minhas questões pessoais? Não estou dizendo que você deva sair contando para todo mundo. Mas é fundamental que na vida espiritual, na nossa caminhada, nós tenhamos amigos espirituais. E o próprio reverendo Ricardo Barbosa, ele trata desse tema no outro livro, que é o Janelas para a Vida. Se você puder também fazer a leitura, Janelas para a Vida. É difícil de achar porque ele está bem esgotado aí, então é difícil você encontrar. Às vezes você consegue na estante virtual algum exemplar, mas é raro. No Janelas para a Vida, um dos capítulos, né, do livro do Ricardo Barbosa, Janelas para a Vida, ele fala sobre o desenvolvimento de uma amizade espiritual, amigo espiritual. Ou seja, claro que são poucas pessoas, mas são pessoas com quem você vai poder compartilhar, com quem você vai poder desenvolver uma relação de confiança e, a partir dessa relação de confiança, a exortação mútua, o encorajamento mútuo será uma bênção na vida. Então, nessa nossa cultura tecnológica, as pessoas vão se fechando e evitam falar dos seus desejos. Então, veja só, o pragmatismo torna-nos impessoais. A verdade é essa. Porque se não funciona, nós descartamos. Sejam as coisas, sejam as pessoas. Então, nós passamos a ser técnicos, funcionais, mas não pessoas em relacionamento. Isso se reflete no nosso trabalho. Já percebeu que na relação de trabalho a gente acaba sendo impessoal, a gente acaba não abrindo espaço para um relacionamento, para uma vivência quanto
essa relação interpessoal, nós acabamos nos envolvendo de forma funcional, técnica, sem relacionamento pessoal. E aqui eu coloquei essa tirinha para a gente poder ilustrar essa realidade, né? Aqui a conversa ali do casal, né? Você é muito pragmático, você é muito confusa. Eu não sei quem falou primeiro, você é muito confusa, você é muito pragmático. E aí se faz aquele silêncio entre os dois. Como assim confusa? A moça pergunta. E ele responde: defina pragmático. Então veja só, se não temos a solução, preferimos não nos envolver. Então, é o labirinto novamente. Em vez de entrar no labirinto e passar pelo processo e resolver o processo, a gente sai e passa por fora. Isso significa que, ao sermos impessoais, nós não desenvolvermos relacionamentos, ou se temos algum relacionamento, esse relacionamento é puramente superficial. Então, isso é um diagnóstico da realidade que nós vivemos hoje. Então, pelo pragmatismo, somos impessoais e os nossos relacionamentos acabam sendo superficiais. Por quê? Porque a gente não quer pagar o preço, a gente não quer ter o custo de viver o processo, de buscar a solução. Se não dá o resultado imediatamente, nós descartamos. Descartamos objetos, descartamos aplicativos, descartamos pessoas. E o pior é quando isso vai se refletir na nossa relação com Deus. Porque todo esse tema, toda essa questão vai desaguar no nosso relacionamento com Deus, que é o ponto inicial, são as perguntas que nós fizemos aqui no início. Então veja só como é que esse movimento ocorre. No mundo pragmático e tecnológico que nós vivemos hoje, nós preferimos ocultar nossos problemas. Então, o primeiro pontinho ali, olha, veja que a seta ela vai causar aí uma descida, um declínio. Então, nós preferimos ocultar os nossos problemas, numa realidade de um mundo pragmático e tecnológico. Então, nós vamos mascarar os nossos sofrimentos. Veja que nas redes sociais e, em geral, né, no público, as pessoas apresentam uma máscara. Você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Ah, está tudo bem. Para que ela vai dizer que está tudo mal, que está alguma coisa errada? Primeiro que ela não vai querer apresentar, expor essa situação de sofrimento. Ela vai mascarar o sofrimento. Então, veja a máscara de felicidade, mas por trás ali a realidade de uma tristeza, a realidade de uma ansiedade, uma realidade de uma não adequação. Então, preferimos ocultar os nossos problemas, mascarar os nossos sofrimentos, nunca falar dos nossos desejos e anseios da alma. Veja que eu estou falando da questão da alma, do coração, do interior. Então, nunca falar, nunca abrir o coração para manifestar uma necessidade, né, um anseio, né, como o Salmo 42, o salmista diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Então nós perdemos essa capacidade de falar dos nossos desejos, anseios, da nossa alma. Isso por conta do pragmatismo. Qual é a consequência? Isso aprofunda o sentimento de solidão e de inadequação. Você já se sentiu inadequado numa situação, num local, num relacionamento, num ambiente? Já se sentiu? Como assim inadequado? É aquela sensação de deslocamento. Estou me sentindo deslocado aqui. Não é verdade? Isso acontece? Caramba, eu estou totalmente deslocado. Eu não consigo entrar naquele clima, eu não consigo entrar naquele cenário, estou sempre deslocado. Então, esse processo de ocultar os nossos problemas, mascarar os nossos sentimentos, nunca falar dos desejos e anseios da alma, leva a um aprofundamento de uma solidão. Não vamos confundir solitude com solidão. A solitude é necessária para que a gente tenha momentos, né, conosco, para nós analisarmos a nossa vida, para nós estarmos a sós com Deus. Isso é solitude.
Agora, solidão não é solitude. Então, essa solidão vai sendo aprofundada, esse sentimento de solidão e de inadequação. Então, às vezes, a pessoa não se sente, né, no ambiente da igreja, por exemplo. Estou me sentindo deslocado. Ninguém fala comigo, ninguém me dá atenção. Então, aquela sensação de que a pessoa é um peixe fora d'água, né, literalmente. E a consequência final é que nós ficamos mais ansiosos e mais inquietos. Então, isso vai aprofundando essa sensação de ansiedade, de falta de aceitação, de uma inadequação. Isso gera essa perturbação, que é a ansiedade. Olha que contexto interessante, né? Isso tudo é resultado de um mundo pragmático e tecnológico que nós vivemos hoje. E eu acho que essa questão se acirrou mais ainda, né? Não tenho certeza, que esse cenário piora com o isolamento social devido à pandemia do Covid-19. Acho que isso aí levou um aprofundamento por conta daquilo que já era difícil, estando, né, com uma liberdade maior de locomoção, de contato com as pessoas. Já havia essa inadequação, esse fechamento diante desse mundo pragmático que nós vivemos. Então, com o isolamento social, me parece que esse cenário ele vai se acirrando mais, aguçando mais essa sensação de ansiedade, de inquietude da nossa alma, do nosso coração. Então, é um quadro realmente bem difícil que a gente vive hoje. Então, na medida em que me relaciono com o mundo à minha volta de maneira pragmática e funcional, então veja, todas as relações são pragmáticas e funcionais. Então, eu vou contratar ali um determinado serviço, eu quero que dê o resultado, eu quero que funcione. Se não der o resultado, eu cancelo o contrato. Se meu casamento não está funcionando, eu vou me separar, eu vou me divorciar, porque eu quero o resultado, eu quero o pragmático, eu quero o que funcione. Essa é a realidade que muita gente tem vivido. Então, trocando a integridade pessoal pela eficiência. Ou seja, eficiência é aquilo que funciona, aquilo que dá o resultado, é eficiente. Agora, isso é com prejuízo da nossa integridade pessoal. Então, veja, eu vou dar a minha aula, eu vou fazer o meu trabalho, vai funcionar, tudo vai funcionar. Mas o coração não está ali. Aquilo ali é apenas um cumprimento de uma obrigação de forma pragmática. Funciona, resolve? Então tá bom. Muitas vezes a gente é levado, seduzido por esse cenário. Então, eu acabo com isso, veja, abrindo mão da minha integridade pessoal em troca da eficiência, eu acabo recebendo um reconhecimento falso. Esse reconhecimento, muito bom, o trabalho foi muito bem feito, ou seja, funcionou, tá bom. Isso é um reconhecimento falso que aprofunda mais ainda a minha solidão. Olha que constatação. A nossa consciência de valor passa a depender não mais de nós mesmos, mas dos outros. Então é por isso que as pessoas se importam tanto com likes nas redes sociais. Quantos likes aí que você teve? Quantas visualizações, né? Quantas interações? Veja que cada vez mais as pessoas são movidas por isso. Quantos amigos você tem aí seguidores você tem na rede e tal? Veja, se o número de seguidores determinasse o nosso valor, efetivamente, é claro que tem muita gente monetizando em cima disso, mas se o número de seguidores, de curtidas, de likes, etc., determinasse o nosso verdadeiro valor, veja, isso, claro, dentro do cenário virtual, pragmático, tecnológico, é assim que as pessoas estão conduzindo as suas vidas. Tem um seriado, né, chamado Black Mirror, que vocês devem ter já assistido, né, Black Mirror. E eu lembro eu vi poucos episódios desse seriado. É uma série interessante porque ela contesta a realidade, né? Black Mirror, ela vai contestar a realidade que a gente vive. E eu vi um episódio que eu achei sensacional de uma moça e ali tem um aplicativo que você vai dando ali a nota para as pessoas são avaliadas, e se a pessoa não tiver uma determinada nota daquele aplicativo, que vale para todos, ela não consegue comprar uma passagem, ela não consegue ter uma casa melhor.
Então as pessoas elas vão vivendo em função daquela pontuação que é atribuído, né, pela sociedade. Veja, é o retrato de uma sociedade pragmática e tecnológica. Eu não lembro o nome do episódio, mas se você procurar, você vai encontrar. Então, essa jovem, ela por essa necessidade de aceitação, e veja que é uma ansiedade, né, um cenário de ansiedade e de uma necessidade de aceitação, e ela vai ali avaliando as pessoas, e ela precisa ter uma certa pontuação para ter uma casa, para comprar uma passagem, e ela, pelo fato de uma colega antiga lá de escola, né, convidá-la para o casamento, a pontuação sobe. Então, depois você pode, não vou fazer o spoiler do episódio, você pode assistir depois, vale muito a pena, porque realmente é um espelho, né, um Black Mirror da realidade que a gente vive hoje. E aí, depois você vai assistir lá o episódio e vai tirar suas conclusões. Mas mostra exatamente isso. Uma realidade de sociedade pragmática, tecnológica, funcional, relacionamentos superficiais, e essa consciência de valor que a pessoa tem vai depender dos outros, da avaliação que os outros vão dar, e não dela mesma. E não daquilo que Deus pensa a meu respeito, ou da minha relação com Deus. Então, é o que a gente está vivendo, essa realidade do Black Mirror. Transferimos as relações pessoais para as redes sociais. Olha isso. Transferimos as relações pessoais para as redes sociais. Quem é que hoje liga, né? Até fiz o sinal aqui antigo, né? Quem é que liga para o seu amigo? Quem é que faz ali uma... Claro que hoje a gente tem participado de diversas reuniões virtuais no isolamento social, mas... tirando os compromissos que nos impõem esse contato através ali da tela, em que medida a gente está buscando o contato pessoal? Então, as relações pessoais são trocadas, transferidas para as redes sociais. Isso aprofunda a alienação da realidade. O que está na rede social não é a realidade, né? Os físicos, né? Os corpos sarados, as inteligências, as frases de sabedoria, de inteligência das redes sociais não são a realidade. Então, isso aprofunda a alienação e agrava mais a solidão. E às vezes as pessoas, né, já viram essa cena, né? A pessoa está ali, no tempo quando era possível, né, no restaurante, o casal no restaurante, mas cada um olhando o seu smartphone. Então, aumenta a distância e a disposição de ouvir e de ser atenciosos. Então, isso é um ciclo, né, vicioso que vai agravando. Então, contentamo-nos em ficar isolados com um artefato tecnológico. Esse livro foi escrito em 2016. E o Ricardo Barbosa, né, coloca bem o retrato aqui da gente hoje, né, como essa coisa acelera na atualidade. Então, aqui acorrentados, isolados, com artefato tecnológico, com a ilusão. Isso nos dá uma ilusão de que estamos conectados com o mundo inteiro. Então, claro, hoje você não pode fazer uma viagem, não pode pegar agora um avião, porque a Europa não está aceitando brasileiros por conta aí do cenário da nossa crise sanitária. Ah, mas eu posso fazer um tour virtual por Paris agora, posso entrar aqui no aplicativo e visitar Paris. Você não está visitando Paris, você está num aplicativo, num artefato tecnológico, numa ilusão de que está em contato com o mundo inteiro. Então, assim, esse livro do Ricardo Barbosa, realmente, assim, esse capítulo, né, eu já li o livro e reli várias vezes, né, esse capítulo aí também, várias releituras. E cada vez que eu leio, eu percebo uma coisa importante, diferente aqui, é que mostra a nossa realidade. Então, diante da alienação e da solidão, passamos a negar e ignorar os nossos desejos. Veja só, isso é um passo a mais. Primeiro, a gente esconde, oculta dos outros, né? Mascara o nosso sofrimento. Então, aquele gráfico que a gente viu há pouco aqui dessa seta. Então, ocultamos os nossos problemas, mascaramos os nossos sofrimentos, não falamos dos desejos e anseios da alma, isso aprofunda o sentimento de solidão e inadequação e, lá no fundo do poço, ficamos mais ansiosos e mais inquietos. Então, a questão quando essa alienação, né, quando essa alienação e solidão vai se aprofundando, nós passamos não só a ocultar dos outros nossos anseios,
mas nós passamos a ignorar, nós passamos a negar para nós mesmos os nossos desejos, os nossos anseios. Até porque essa cobrança do pragmatismo se volta contra nós mesmos. Então, e aí vamos para a questão em relação a Deus. Né? Diante desse cenário todo, vamos agora para o contato com a relação, com a nossa relação com Deus. Então, não esperamos mais que Deus venha nos abençoar. Não contamos mais com um amigo que seja atencioso. Então, olha que interessante como é que isso vai repercutir no nosso relacionamento com Deus também. Veja, eu não tenho expectativas em relação a Deus. Lembra que em Hebreus, lá no capítulo 11, o autor da carta diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. 2, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, veja, se a minha relação, se a minha vida se torna esse pragmatismo e funcionalismo, eu não tenho mais expectativas com Deus. Eu não me aproximo mais de Deus porque eu não creio que Ele é galardoador. Eu não espero mais que Ele me abençoe. Então, por quê? Porque eu não vou compartilhar meu coração com Ele, já que eu não compartilho com mais ninguém e já que eu passo a negar e ignorar os meus próprios desejos. Então, a experiência da oração é um bom termômetro para nós mesmos. A nossa experiência de oração funciona como aqui um raio-x, uma ressonância da nossa realidade quanto a isso. Para o cristão solitário e alienado, a oração envolve algumas vagas expressões de gratidão e súplicas genéricas. Parou para pensar nisso? É aquela oração padronizada? Senhor, obrigado pelo alimento de hoje, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pelo dia de hoje e tal. Súplicas genéricas, orações vagas, expressões vagas, repetições. Era o que Jesus falava chamando de vãs repetições. Então, Deus se torna distante e impessoal. Assim como a minha relação com o mundo é pragmática e é funcional, a minha relação com Deus também se torna puramente pragmática e funcional. E assim, como as minhas relações são orientadas pela impessoalidade, pela distância, isso também ocorre com Deus. Para mim, Deus é distante e é impessoal. Por quê? Porque eu estou levando o meu pragmatismo para o relacionamento com Deus. Veja como é que isso vai contaminando toda a nossa vida. O cristão solitário e alienado não vê Deus como um pai de amor. Não vê Deus como um pai de amor e tem dificuldade para entender a bondade de Deus. Então, Deus não é um pai de amor. Deus é quando muito, um realizador de desejos. Quando muito, eu quero determinar aquilo que Deus tem que fazer e pronto, segundo o que eu quero. Então, não vejo a minha relação com Deus como uma relação de pai e filho, uma relação de paternidade, uma relação de adoção que nós temos. Lembra do nosso encontro anterior que essa questão foi colocada também. Então, temos dificuldade em enxergar a bondade, entender a bondade de Deus. Agora, a pergunta é, se na cruz Deus nos deu o melhor, por que Ele haveria de nos negar alguma coisa? Se Deus deu seu Filho por nós, como é que Ele não vai nos dar todas as outras coisas juntamente, graciosamente, juntamente com Ele? Então, a cruz é a maior prova do amor e do interesse de Deus por nós. A cruz é a maior prova do amor e do interesse de Deus por nós. Se Deus me deu, coloca aí no pessoal, né? Não generaliza não, coloca no pessoal. Se Deus me deu seu Filho unigênito, Deus me deu, sim, aquele que entregou seu Filho por nós. Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Se Deus me deu seu Filho unigênito e fez isso graciosamente, por que Ele haveria de me negar alguma coisa? Então quer dizer que Deus vai realizar todos os meus desejos? Não. Nosso Deus não é um gênio da lâmpada. Nosso Deus não é um fazedor de resolvedor de problemas. Não, Deus não é isso. Então, a questão é,
tudo que eu preciso para a minha vida espiritual, tudo que eu preciso para a minha vida, para a minha realização, Deus vai prover juntamente com Jesus. Então, Romanos 8:32, voltando ao nosso texto, é a pergunta de Paulo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, olha a pergunta retórica, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus deu o que era mais importante, o mais caro, será que ele não vai também, né, juntamente com ele, será que no pacote, né, usando aqui um termo, com perdão da palavra, será que nesse pacote da salvação, as outras coisas que são necessárias também não vão ser concedidas graciosamente por ele? Essa é a pergunta de Paulo. A verdade que sustentava Paulo era essa: Deus nos deu seu Filho amado. Isso é muito importante a gente recordar nos dias de hoje. A verdade que sustentava a vida de Paulo era que Deus nos deu seu Filho amado. E essa é a verdade que deve sustentar a minha vida e a sua vida hoje. Deus nos deu seu Filho amado. Era dessa maneira que Paulo entrava na presença de Deus. Era essa verdade que sustentava sua vida de oração. Então, Deus nos deu o seu Filho amado e juntamente com ele, será que ele não vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos? Então, com base nessa verdade, lembra que as convicções moldam nossos pensamentos e os nossos pensamentos, transformados pela palavra de Deus, vão também ser instrumento de redenção das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, eu posso confiar que tudo que é necessário para a vida e a salvação, Deus me dará. Tudo que é necessário para a minha vida, para a minha salvação, eu posso confiar que Deus vai prover. Então, com confiança e serenidade, posso apresentar os meus desejos e anseios a Deus, na certeza de que Ele não somente ouve, mas que considera cada um deles. Que coisa maravilhosa, que verdade maravilhosa. Veja, com confiança e serenidade, tranquilidade, serenidade e confiança, eu posso apresentar a Deus os meus anseios. Eu posso abrir o meu coração com Deus, os meus desejos. Lá no Salmo 139, o salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, conheces todo o meu coração, tu me sondas, tu me cercas. Então, essa constatação do salmista, ele diz que isso é maravilhoso demais, esse pensamento é maravilhoso demais para mim. Porque o Salmo 139 ele vai mostrando essa realidade do conhecimento de Deus, que Ele conhece o nosso coração, que Ele conhece os nossos anseios, Ele conhece os nossos desejos. Então eu posso apresentá-los a Ele. E Ele não apenas ouve. Lá no Salmo também, em outro Salmo, ele diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Então, Deus não apenas nos ouve, mas Ele considera. Veja, Deus não está desatento como o resto do mundo. Deus não está distante como o resto do mundo. Deus não tem uma proposta pragmática como esse mundo que nós vivemos hoje. Mas Deus tem uma proposta de um relacionamento pessoal, de pai e filho, de um pai bondoso, que deu o seu próprio filho por nós e que é capaz também de prover todas as coisas necessárias para a nossa salvação e para a nossa vida. E aqui vamos ao Salmo 37, falei tanto de Salmos, né? O Salmo 37, dos versículos 3 a 7, eu queria que você lesse comigo esse salmo aí na tela e pensasse nesses verbos aí que estão em caixa alta. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, confia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Ah, mas esse salmo eu já conheço de cor. Que bom que você conhece de cor. Mas vamos parar e meditar um pouco nessas verdades.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, olha o confia de novo, e o mais Ele fará. Aquele que não poupou seu próprio filho, também, será que Ele não vai dar com ele graciosamente todas as outras coisas? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E descansa no Senhor e espera nele. Confia, agrada-te, entrega, descansa. É o antídoto para a ansiedade. É o antídoto, a palavra de Deus é o antídoto para a nossa ansiedade. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega ao Senhor, descansa no Senhor. Então, esses 4 verbos, né, esses 4 pilares mostram, né, como é que deve ser esse nosso relacionamento. Você pode e deve abrir o seu coração diante de Deus. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Então, os verbos usados no Salmo 37 descrevem bem o que Davi pensava a respeito de si mesmo e de Deus. Interessante, a nossa oração expressa, a nossa declaração expressa aquilo que nós pensamos de nós mesmos e de Deus. E o Salmo 37 mostra essa realidade. O problema é que quando pensamos pouco ou equivocadamente sobre Deus, quando nós temos um pensamento errado sobre Deus, ou quando pouco pensamos em Deus, ou seja, nós queremos resolver as coisas da nossa vida, nós queremos desenvolver a nossa realidade, e Deus, ele não ocupa espaço, ele não é lembrado nas minhas decisões, nas minhas questões. Então, quando pensamos pouco ou equivocadamente sobre Deus, a compreensão que temos de nós mesmos é diminuída. Então, quando Davi, no Salmo 37, faz essa referência, os 4 verbos aí ressaltados, eles descrevem o que ele pensa de si mesmo e o que ele pensa de Deus. Voltando aí para a tela do Salmo, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Agrada-te do Senhor. Ou seja, que o teu coração se agrade da vontade de Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque os desejos do teu coração serão os desejos de Deus, a vontade de Deus. Haverá um alinhamento, né, dessa vontade de Deus com a minha vontade. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então é a entrega que decorre da confiança. E descansa nele. Na nossa inquietação, na nossa ansiedade, pouco nós descansamos. Vivemos cansados, esgotados. Mas o chamado de Deus é para nós descansarmos nele. Confia, agrada-te, entrega e descansa. É o antídoto para a nossa ansiedade. Aqui citando C.S. Lewis, citação feita pelo autor Ricardo Barbosa, ele diz assim: se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que o nosso Senhor considera os nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. O que o C.S. Lewis está colocando aí nessa afirmação? Ele está dizendo o seguinte: se nós olharmos para o Evangelho e as promessas da palavra de Deus a nosso respeito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo afirma isso em outro momento. Aos Coríntios ele coloca essa verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. O que, Paulo? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As promessas de galardão não são modestas. As promessas, as recompensas que Deus promete no Evangelho, as bem-aventuranças, a promessa da vida eterna, tudo isso, se você comparar os pequenos desejos, essas pequenas inquietações que nos assaltam, isso é muito pouco diante da grandeza daquilo que Deus tem prometido. É o que C.S. Lewis está dizendo nesse pensamento. Vamos a Hebreus, no capítulo 4, esse texto aqui é de Hebreus 4, de 14 a 16, e eu queria que você lesse esse texto comigo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
Olha aí. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, misericórdia e graça, para socorro em ocasião oportuna. Eu quero ressaltar o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, Deus entregou o seu Filho por nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, e ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, veja, ele ouve e ele considera os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas fraquezas. Ele se identificou com a gente, sem pecado, mas a nossa semelhança. Ele se esvazia da sua glória, ele vem até nós, se identifica conosco na nossa fraqueza humana, morre por nós na cruz, ressuscita, nos dá a certeza da vida eterna. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia, e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Talvez você esteja clamando por socorro agora, talvez o momento do socorro seja agora, e Deus te chama para entrar, para se achegar com confiança, junto ao trono da graça. Não é uma confiança arrogante. Isso não significa que nós vamos nos apresentar diante de Deus com arrogância, batendo no peito e achando que nós merecemos alguma coisa. Cheios de nós mesmos, prontos para dar as ordens. Eu reivindico, eu determino. Não é assim que funciona. Isso não é a confiança da carta aos Hebreus. Mas nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus serenamente, com serenidade, com a segurança de um filho amado por Deus. As minhas filhas podem conversar comigo abertamente. As minhas filhas podem se aproximar e conversar comigo abertamente, com confiança, com segurança, serenamente. E assim eu também posso, como filho de Deus, eu posso me aproximar do trono da graça com a confiança, com a segurança de um filho amado. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Seguros de que receberemos misericórdia e acharemos graça no momento certo. Então, esse canal está aberto. O véu foi rasgado de alto a baixo. O Santo dos Santos é acessível a nós diretamente através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Não nos aproximamos do trono de Deus por termos uma autoestima elevada ou porque achamos que somos merecedores da atenção. Tem até algumas músicas que vão para esse lado, né? Chamar a atenção de Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para chamar sua atenção para mim. Veja, não é por isso, mas por causa da cruz. Nós nos aproximamos do trono da graça, não porque nós somos merecedores, mas pela cruz. Nós somos atraídos à presença desse Deus maravilhoso. A cruz é a prova da atenção de Deus. Eu não preciso fazer nada para chamar a atenção de Deus. Que me desculpem aí os autores dessas músicas. Eu não preciso fazer nada para chamar a atenção de Deus. A cruz é a prova da atenção de Deus. Ele já deu essa atenção que nós precisamos quando ele entregou Jesus na cruz por nós. A cruz nos liberta da solidão e da alienação e nos torna aceitos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, essa nossa alienação, essa nossa solidão do pragmatismo, desse funcionalismo, dessa armadilha da sociedade moderna que nós vivemos agora, pós-moderna, nós somos libertos disso por meio de Jesus Cristo e nós somos aceitos por Deus em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, entrou no nosso mundo, fez-se homem,
penetrou nos abismos da nossa consciência, os abismos da consciência humana. Por isso que ele pode se compadecer, por isso que ele se identifica conosco. Ele sabe quem nós somos, ele entende as nossas dores, as nossas fraquezas, nossos desejos e os nossos anseios. Ele conhece o nosso coração, ele sabe a nossa estrutura. Ele morreu por nós, ele ressuscitou vencendo o pecado, o mal e a morte. Então, por meio desse Filho de Deus, que foi entregue por nós, Deus também nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas que nós precisamos. Veja, ninguém nos conhece tão bem quanto Jesus. Ninguém nos ama tão perfeitamente como Jesus. Ninguém se importa mais conosco do que Jesus. Ninguém sabe melhor do que nós necessitamos do que Jesus. É essa percepção que nós precisamos ter. E assim buscar esse nosso Senhor, esse nosso sumo sacerdote. Esse Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele traduz as nossas orações confusas. Diz o Ricardo Barbosa, traduz as nossas orações confusas e inadequadas. Sabe aquela hora que a gente nem sabe orar? E Paulo também coloca isso, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. E o nosso sumo sacerdote, que é o mediador que está à direita de Deus, intercede por nós, Jesus Cristo, ele traduz as nossas orações confusas, inadequadas, erradas. Ele apresenta diante de Deus o que nós realmente somos e aquilo que nós realmente necessitamos. Então ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele traduz o barulho que nós fazemos, muitas vezes incompreensível, sem lógica, mas ele é capaz de entender, de traduzir para Deus o que nós somos, o nosso coração e aquilo que nós precisamos. A ansiedade e a busca desesperada por aceitação nos paralisam no processo de crescimento espiritual e emocional. Por isso que eu investi tanto tempo naquela primeira parte do estudo, falando sobre essa realidade que nós vivemos hoje na sociedade. A desconfiança nos leva a desenvolver os mecanismos de manipulação para a oração e para os relacionamentos pessoais. Interessante, né? Porque a gente vai, com base, nessa ansiedade, nessa busca de aceitação, nessa desconfiança, nós acabamos criando mecanismos de oração e de manipulação dessa oração e de relacionamentos. E a gente pensa que pode aplicar isso para Deus também, mas não funciona, isso não funciona. Então veja, o que nós precisamos, já caminhando para a nossa aplicação e a conclusão do nosso estudo. O que nós precisamos? Primeiro, entender o que Cristo fez na cruz. É o primeiro ponto. Entender o que Cristo fez na cruz. A partir daí, vivenciar a reconciliação com o Pai. Então, a partir do momento que nós entendemos que Ele fez na cruz por nós, e a partir dessa reconciliação com o Pai, nós podemos reconhecer nossa identidade em Cristo. Nós podemos entender quem nós somos, né? Quem é o nosso Deus e quem nós somos. E esse ciclo restaura a nossa comunhão com Deus. Então, entendendo o que Ele fez na cruz, eu vivencio essa reconciliação com meu Pai Celestial. E assim eu posso reconhecer quem eu sou. Eu conheço a Deus e conheço a mim mesmo, através de Cristo, através do sacrifício, da obra completa que Ele fez na cruz. O Salmo 23, que toda pessoa conhece, todos conhecem, né? Até as crianças conhecem. E eu queria pensar aqui com você nesse versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso eu já sei de cor. A gente fica tão acostumado com o texto que a gente não para pensar no seu verdadeiro conteúdo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo está falando a mesma coisa que Paulo disse em relação à pergunta lá de Romanos 8,32. Então veja, os sentimentos seguem as convicções. Essa é a lógica do livro. Os sentimentos seguem as convicções. A convicção da primeira cláusula, o Senhor é o meu pastor, determina o estado emocional da segunda, nada me faltará.
Veja, segurança é uma sensação. Sabia disso? Você sabe, né? Segurança, não existe segurança. Segurança é uma sensação. Então você tem uma sensação de segurança. É claro que eu estou seguro em Deus, eu estou seguro naquilo que Jesus fez na cruz. Então, voltando para o Salmo, a convicção da primeira cláusula, o Senhor é o meu pastor, é que determina o estado emocional da segunda. Nada me faltará. Ou seja, o meu sentimento segue a minha convicção. O sentimento segue a convicção. Porque o Senhor é o meu pastor, qual é o sentimento? Qual é o estado emocional? Nada me faltará. Ou seja, a confiança, a segurança que eu tenho em Deus. Agora, é bom a gente entender o seguinte: Deus jamais vai nos negar algo que seja necessário à nossa vida e comunhão com Ele. É o que o Salmo 23 está dizendo. O Senhor é o meu pastor. A convicção da primeira cláusula, o Senhor é o meu pastor. Isso é uma convicção, isso é uma afirmação, essa é uma realidade, uma relação que nós temos com Deus. E no estado emocional, nada me faltará. Essa é a relação. A convicção da primeira cláusula determina o estado emocional da segunda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se creio que Deus é quem me dirige, quem me guarda, quem me protege, então eu sei que nada me faltará. Mas sempre está faltando alguma coisa? Veja, a sensação de faltar alguma coisa não é por causa de Deus. A sensação de faltar alguma coisa é por causa desse vazio que a gente tem e aí volta para aquele ciclo do pragmatismo. Mas se eu creio, a convicção tem que moldar, tem que dirigir, tem que determinar o meu estado emocional. Se eu creio que Deus é o meu pastor, se Ele é quem me dirige, o pastor guarda, o pastor protege. Então, nada me faltará. Lê depois o restante do Salmo, aplicando essa questão. Agora, vamos fazer o contrário. Se é a segunda afirmação que define a primeira, então vamos inverter. Nada me faltará. Se é a segunda afirmação que define a primeira, então eu avalio a natureza paterna e amorosa de Deus pelo que eu não tenho. Porque se eu coloco isso como premissa, nada me faltará, a verdade é que sempre vai faltar alguma coisa. Porque, vamos entender, porque eu é que determino o que é necessário. Tudo bem? Vamos de novo. O Salmo 23 está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Não é a ovelha que determina o que deve ser feito. Quem determina é o pastor. Então, o pastor dirige, o pastor guarda, o pastor protege. Se eu creio que eu sou ovelha e ele é o pastor e ele faz tudo isso, nada me faltará. Agora, se eu como ovelha coloco primeiro o nada me faltará, pensa bem, invertendo a lógica do Salmo, nada me faltará. A verdade é que eu vou avaliar a natureza paterna e amorosa de Deus pelo que eu não tenho. E aí vem aquele velho ditado: a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Olha, imagina a ovelha pensando assim, a ovelha olhando lá para o outro campo e pensando assim, sim, por que o campo da outra ovelha está mais verdinho? Ela está comendo uma grama mais verdinha. Você percebeu que quando a gente inverte a lógica, nada me faltará, se a segunda afirmação é que define a primeira, esse pastor do Salmo 23 não é o meu pastor. Por quê? Porque eu passo a definir qual é a necessidade. Eu passo a definir o que vai faltar, o que falta, o que não falta. E a partir dessa inversão que a gente faz na prática, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Não, o Senhor é o meu pastor. Ele me guarda, me protege, me guia, me dirige. Lembra? Confia, entrega, descansa, os verbos lá do Salmo 37. Entrega, confia, descansa no Senhor, agrada-te do Senhor.
e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, voltando aqui para essa questão, que é bom a gente entender bem essa fala. Quando eu inverto, se a segunda afirmação é que determina a primeira, que define a primeira, nada me faltará, então o pastor do Salmo 23 não é o meu pastor. O Deus do Salmo 23 não é o meu Deus. Por quê? Porque eu é que determino a necessidade. Eu é que vou dizer para Deus o que ele tem que fazer. Eu é que vou dizer para Deus o que é necessário. Agora, perdão, quando eu confio totalmente nele, quando eu sei o que ele fez, que ele deu o melhor, que foi Jesus na cruz, por que ele não vai cuidar das outras coisas? Por que ele não vai cuidar das minhas outras necessidades? Com certeza, as outras necessidades serão supridas por ele também. Então, veja, se eu inverto a frase, esse não é o pastor do Salmo 23, não é mais o meu pastor. Caminhando aí para a nossa conclusão, Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Recebi tudo e tenho abundância. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E é interessante, né, que quem lê essa frase ou esses versículos, ou como vem ali na sequência, tudo posso naquele que me fortalece, no versículo 13, quem tira esses versículos do contexto não entende a beleza da verdade que é transmitida aí, porque Paulo estava na prisão. Paulo estava na prisão. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão. E você percebe que o tema da carta é alegria. O tema da carta é o contentamento. E aí você se depara com essa realidade, veja, como é que pode uma coisa dessa? Ou Paulo era louco, totalmente alienado, ou então ele conheceu o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz por ele, e ele entendeu, ele aprendeu, né? Esse aprender não é um aprender intelectual, não é um aprender apenas de uma resignação, mas é um aprender, experimentar, viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paulo está preso, mas está dizendo, eu recebi tudo e tenho abundância. Lá no início ele diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Então, como é que eu vou dizer isso? É inaceitável, não dá para entender alguém dizendo isso estando preso. Alguém cerceado da sua liberdade, dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Depois você pode ler o capítulo 4, ele diz, olha, sei ter abundância, sei ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo diz isso por quê? Porque ele tinha consciência de sua união com Cristo e que em Cristo ele se via plenamente realizado. E aí você diz mais uma vez, isso é um paradoxo, isso é uma incoerência. Como é que pode? Um homem preso, foi um desperdício? Não, não é um desperdício. Assim como aquele momento em que uma mulher quebra um vaso de alabastro e derrama sobre Jesus, e o Judas disse que aquilo ali é um desperdício, que aquele dinheiro poderia ser dado aos pobres. Jesus disse assim, olha, isso não é um desperdício não, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas nem sempre vocês vão ter a mim. O que ela fez para me agradar. O que aquela mulher fez, aquele ato, Jesus falou assim, olha, onde for pregado esse evangelho, essa história tem que ser contada onde for falado desse evangelho. Então, a nossa vida também é como esse perfume, é o bom perfume de Cristo. Esse vaso de alabastro que é quebrado e o conteúdo é despejado sobre Jesus. A nossa vida não é um desperdício, a sua vida não é um desperdício. Então, consciente da nossa união com Cristo, nós podemos nos ver plenamente realizados. Então, para de olhar para a grama do vizinho, para de olhar para a rede social do outro, para de se comparar com o outro. Eu estou falando aqui muito francamente com você, isso não está no livro não, tá? Mas é do meu coração para você. Para de se comparar com os outros, para de olhar para a grama do vizinho e assuma essa relação, essa união com Cristo. E entenda que em Cristo você, assim como Paulo, é plenamente realizado.
na vontade de Deus, no querer de Deus. Paulo orava com essa verdade em mente. Se Deus me deu o seu filho e fez isso graciosamente, estou seguro de que ele jamais irá me negar nada, absolutamente nada. Essa era a verdade na mente de Paulo quando ele orava. E fechando aqui, voltando à pergunta, ao texto lá do início. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Deus nos abençoe, que Deus transforme o nosso coração, que a nossa ansiedade, que a nossa dificuldade de aceitação, ela possa que nesse momento ser curada através da palavra de Deus. Que a nossa convicção naquilo que Jesus fez na cruz molde o nosso sentimento e isso faça com que haja uma revolução no nosso relacionamento com Deus. Vamos orar nessa hora? Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Como ela é impactante, Senhor, como ela é transformadora. Ó Deus, como ela opera, sim, de uma maneira maravilhosa, que nós não conseguimos, Senhor, definir, Senhor, explicar. Mas nós pedimos que nessa hora o teu Espírito maravilhoso venha a operar nas nossas vidas e que essa palavra possa se tornar uma realidade em nós. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos entrar confiadamente no Santo dos Santos e encontrar misericórdia e graça nesse tempo oportuno, que é hoje. Ajuda-nos, fortalece-nos, dá-nos o crescimento espiritual e continua conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, chegamos ao final desse encontro. Eu espero você no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula da Escola da Palavra da Igreja das Américas. Até lá!